Olá, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Juliana Maciel e hoje eu te convido para a nossa aula de História. Então, antes, pegue seu material, pegue sua caneta, caderno, o seu livro e vá para um local silencioso para que a gente possa ter essa aula maravilhosa, tá? Pegue o seu livro, abra na página 48, capítulo 4 do caderno 1. Hoje nós vamos estudar a questão da reconquista da Península Ibérica. Na página 48 aí do seu livro, você tem a imagem de uma igreja, que isso é a Catedral da Servilha, na Espanha, tá? Que ela é considerada um patrimônio da humanidade pela Unesco, que é um órgão aí da ONU. Então, é um símbolo, é a terceira maior catedral, tá? E é um símbolo da fé católica. Por quê, professora? Porque esse templo, essa igreja, essa catedral, ela foi construída onde existia um templo aí muçulmano, onde esses muçulmanos, eles apossaram-se durante séculos, tá? Dessa região. Então, a construção de uma igreja católica, onde antes existia um templo muçulmano, é para simbolizar justamente a fé católica. Tá? Então, nós vamos entender esses pontos aqui. Nós vamos estudar o Islã ibérico, a formação dos reinos cristãos, como ocorreu. Nós vamos estudar Portugal e Espanha, como as primeiras monarquias ali centralizadas. Então, vem comigo. O Islã ibérico. Professora, o que é uma península? Eu esqueci. Vamos lá. Se você observar esse mapa, você tem aqui o Oceano Atlântico, tá? E você tem a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Então, uma península, ela é uma região onde 3 lados ela é banhada por água e um único lado ele acompanha ali as terras, né? É ligado ali a um continente. Então, isso é uma península, certo? O Islã ibérico, vamos lá. Península Ibérica, no caso, a nossa península aqui que nós estamos trabalhando, ela vai situar ali no extremo oeste da Europa, tá? Ligado aqui ao Oceano Atlântico e ali no norte da África. Aqui embaixo fica o continente africano, tá? E aqui formaram-se os primeiros reinos centralizados, as monarquias, que é Portugal e Espanha. E como tudo isso aconteceu? Durante o século VII, grupos árabes eles passaram a conquistar vários territórios. Eles conquistaram a Pérsia, o Egito, a Síria, parte da Europa e também aqui o norte da África. Então, eles foram simplesmente formando um exército forte e foram dominando os povos dessas áreas conquistadas. Tá? Venceram os cristãos, eles chegaram aqui nessa área do mapa, que é a Península Ibérica. Então, eles chegaram e foram conquistando os povos. Lembrando que esses povos aqui eram cristãos, muçulmanos de outra religião, né? Islã, por exemplo. Então, quando eles chegaram aqui, os árabes vieram e chegaram, se apossaram desse território aí da Península Ibérica, Portugal e Espanha, eles formaram um reino, que é chamado de califado, porque o seu governante é um califa, certo? E aí, quando eles se apossaram da Península Ibérica, eles chamaram essa região de Andaluzia, certo? Então, eles formaram essa região. E nós vamos ver que essa região ela se transformou em uma área extremamente desenvolvida. E aí, os cristãos que foram vencidos nessas áreas começaram a subir, tá? Para as áreas mais elevadas, onde tinha cadeias de montanhas. Eles vão formar ali o seu novo reino. Eles foram expulsos das suas áreas, da Península Ibérica, então eles vão subir para o norte. Essa área ela é formada por cadeias de montanha. Essas cadeias servem como proteção natural contra possíveis invasões, certo? Aqui na Península Ibérica, onde
os árabes se apossaram, as terras foram bastante cultivadas, ou seja, férteis. Consequentemente, você tem uma oferta bem grande de alimentos, né, de produtos agrícolas. E aí eles começaram a praticar, por exemplo, o comércio, começaram a praticar arte, e isso fez com que vários povos de diversas partes do mundo fossem para essa área, para comercializar. E isso fez com que os califas, que eram os governantes, começassem a enriquecer. Então eles começaram a ter ainda mais prestígio e poder. E aí a capital ali da Península Ibérica agora seria a cidade de Córdoba. Tá? Rodas de comércio começaram a vir, vários povos, tá? Passaram pela Península Ibérica, e o restante da Europa ainda estava no sistema feudal, no sistema de servidão. Então, enquanto essa área estava progredindo, o restante da Europa estava ainda mais atrasado em relação a eles. No início do século XI, o reino de Astúrias, professor, o que foi esse reino de Astúrias? Lembra que os cristãos, eles foram expulsos pelos árabes ali da Península Ibérica e eles subiram para a parte norte da península. E lá eles formaram um reino. E o reino era chamado de Astúrias, certo? Então, a partir do século XI, esse reino ele começou a ocupar a faixa. A população começou a aumentar, como na Europa também, tá? E essa população começou a chegar mais próximo ainda dos reinos árabes, lá na Península Ibérica, certo? E aí, os asturianos começaram a criar, formaram dois reinos, os reinos de Leão e Navarra, mais próximo ali dos árabes, na Península Ibérica. Então, para estimular essa luta aí, porque os árabes tomaram território que pertencia aos cristãos. Então, para estimular ainda mais essa luta contra os muçulmanos, tá? Começaram a espalhar a notícia de que em uma área ali encontraram o túmulo de Santiago. Santiago, um dos apóstolos de Jesus Cristo, que peregrinou ali pela Península Ibérica antes de padecer ali, ser mártir em Jerusalém. Então, ele levava a fé. Então, isso motivou os cavaleiros, os comerciantes, as pessoas que queriam lutar ali contra os muçulmanos. Então, essa história do túmulo que foi achado motivou para que as pessoas fossem. Então, vieram muita gente, tá, de outras partes da Europa, principalmente da França, para ir encontrar esse túmulo e expulsar os muçulmanos de seus territórios. E aí a igreja, sabendo disso, ela vai começar a formar as cruzadas, que é um movimento militar, religioso, e o principal objetivo é reconquistar a Terra Santa, que era Jerusalém. Então, expulsar os árabes do seu território, o território cristão. Então, essa tomada de terra dos muçulmanos é chamada de guerra de reconquista, certo? Isso é chamado de guerra de reconquista. Também foi chamado de cruzadas, esse movimento aí. Então, em meados do século VII, os cristãos já haviam ampliado ali as suas fronteiras em direção ao sul. Então, os cristãos, lá no reino das Astúrias, estavam chegando cada vez mais próximo da Península Ibérica, que havia sido tomada pelos árabes. Então, ele foi conquistando cada vez mais regiões importantes da Andaluzia, que era a região ali dos muçulmanos. Então, essa aproximação aí começou a formar outros reinos, tá? Os povos, os cristãos ali começaram a formar 5 reinos, além de Portugal. Então, você teve o reino de Aragão, Navarra, Leão, Castela e Catalunha. Esses reinos foram formados pelos cristãos que haviam sido expulsos pelos árabes. Em 1085, o rei Afonso VI conquistou a cidade de Toledo, gente que era o centro ali da Península Ibérica, tá? A região ali tomada pelos muçulmanos. No século XIII, 2 cidades foram tomadas. Então perceba que os cristãos estão cada vez mais se aproximando e tomando as terras que os árabes haviam tomado deles. Então você tem aí essa guerra de reconquista, reconquistar os seus territórios. O avanço cristão, os mouros, que são chamados
assim também os muçulmanos, eles foram recuar e foram para uma outra região, que foi chamada de Granada. E lá eles resistiram a essas reconquistas por mais de 50 anos, 150 anos, certo? Cristãos e judeus e muçulmanos, percebam, os muçulmanos eles foram expulsos. Então os cristãos reconquistaram boa parte ali da Península Ibérica. Então você tinha 3 povos de diferentes culturas e religiões. Você tinha os muçulmanos, os judeus e os cristãos. Então eles começaram a ter essa tolerância religiosa. Eles precisaram ali ter essa trégua, tá? Então eles não discutiam, não brigavam para manter a paz. E isso fez com que aquela população tivesse um caráter especial. Tá? Então, entre os períodos do século 11 ao 15, esse período ali na região da Península Ibérica, ele foi marcado por trocas culturais. Tinham 3 povos, culturas diferentes, que começaram a trocar ali ideias. Então, houve uma mistura. Por isso que a população ficou tão rica culturalmente. Os senhores cristãos, que eram donos de terras ali, se beneficiaram dos conhecimentos da cultura árabe muçulmana. Então, eles começaram a aprender algumas técnicas ali, com esse povo. O melhor exemplo foi a cidade de Toledo, ali na Península Ibérica, que o rei ele montou uma escola de tradutores, onde havia uma tradução de textos árabes para o latim e depois para o castelhano, que seria a língua oficial daquele povo ali, principalmente da Espanha. Tá? Então, os estudos astronômicos, ali, o estudo dos astros que os árabes possuíam, foram fundamentais para as grandes navegações, que Portugal e Espanha, mais na frente, nós vamos estudar. Foram os pioneiros para essa grande navegação. Foi quando esses 2 países eles se organizam e se lançam ao mar para procurar novos territórios, novas riquezas. E aí nós vamos ter a formação dos reinos cristãos. Você tem um mapa aqui, e aí você tem esses reinos que foram formados. Ó. Reinos de Leão, de Navarra, de Castela, tá? E aí nós temos a origem do reino de Portugal. Como que Portugal se transformou em a primeira monarquia centralizada? Vamos lá. A expansão de Leão e Castela foram 2 reinos que começaram a aumentar o seu território. Tá? Eles foram para terras no sul, próximo ali desceram ao norte, foram para o sul, próximo da Península Ibérica, onde os mouros estavam. Onde foi criado o Condado Portucalense. Condado é um território, tá? Para você entender. Então lá foi formado um condado, um território. Desse território foi doado, essa terra foi doado ao Henrique de Borgonha. Por que, professor, que foi doado a ele? Quem foi que doou? Afonso VI, que ele era o rei de Leão, da terra, tá? Do território Leão. Ele simplesmente doou essa terra para o Henrique. Porque o Henrique ele se dispôs a ajudar Afonso VI na luta contra os muçulmanos. Tá? E em troca, como presente, o rei o rei Afonso VI doou a terra ao Henrique. Ele era um duque francês. Vamos lá. Além disso, ele deu o território, ele também deu a sua filha, né, a mão da sua filha Teresa para o Henrique. Então eles se casaram. A filha do rei Afonso, Teresa, casou com Henrique, certo? E aí, desse casamento vai nascer um filho, é chamado de Afonso Henriques. Não está errado, é assim mesmo, Afonso Henriques. E que ele vai se tornar rei em 1139, certo? Quando ele se torna rei, o que ele vai fazer? Ele vai transformar o condado, aquele território ali, num reino de Portugal. Tá? Então ele vai fundar a dinastia Borgonha. Certo? E em 1147, Afonso Henriques realizou um grande ataque. Ele se prepara ali com a ajuda de muita gente para poder atacar Lisboa, uma cidade de Portugal ali, tá? No reino. E posteriormente, a cidade de Algarves. Então ele preparou, tá? Ele já tinha um reino e ele queria pegar mais territórios. Professora, me explica por que Portugal se tornou a primeira monarquia centralizada. Nós temos
dois fatores que facilitaram isso. O tamanho pequeno do reino. Perceba, você tinha uma classe, que era a nobreza, e você tinha um reino, tá? Portugal é muito pequeno, se você olhar o mapa do seu livro, certo? Então, não tinha necessidade de ter vários reinos, de ter vários feudos, né? Territórios. Então, você percebia que a nobreza, ela dependia do rei. Ela não podia, por exemplo, ter vários feudos ali. Então, a ameaça permanente do reino de Castela para invadir Portugal fez com que a nobreza se unisse cada vez mais ao rei, para que eles não perdessem o seu território, certo? Então, esses dois fatores fizeram com que Portugal se tornasse uma monarquia constitucional. Portugal passou a praticar atividades ligadas ao mar. Ora, com ali os muçulmanos que já tinham técnicas, tá? O reino de Portugal começou ali a aprender essas técnicas. Então, eles não tinham como ir pelo território, eles começaram a se jogar ao mar para encontrar outras áreas para poder explorar, tá? E aí vai surgir uma nova classe, que são os comerciantes, né? Eles vão começar a comercializar. Desses produtos que eles vão achando em outros territórios, vão começar a vender. Então, eles vão ganhar bastante prestígio e dinheiro, tá? Os portugueses aprenderam técnicas modernas de navegação e comércio com os árabes e outros povos que estavam vindo ali para comercializar. A nobreza, que era aliada ao rei, ela estava descontente, porque os comerciantes estavam ganhando cada vez mais prestígio, tá? Então, a nobreza não estava gostando dessa situação. Então, o rei de Portugal, Dom Fernando I, ele morre e ele não deixa um herdeiro masculino. E aí, o que é que a nobreza faz? Ele simplesmente vai ter uma aliada, ou a nobreza se alia ao reino de Castela, certo? Que seria um rival aí do reino de Portugal. E aí você tem um rei que é chamado Dom João I, que ele é conhecido como mestre de armas. Os comerciantes começam a ter um apoio, tá? Eles se fazem uma aliança aí. Dom João I e os comerciantes, para não permitir que a nobreza e o reino de Castela tomem as terras de Portugal. Então, eles se unem. Então, vai ter uma guerra, uma disputa aí entre Dom João I e o rei de Castela, que é outro reino. Tá? E isso é a Batalha de Aljubarrota. É uma batalha aí para defender o território português. E aí, Dom João I, ele declara a independência de Portugal em relação a outro reino, que é o reino de Castela, que queria dominar Portugal. E aí no livro de vocês tem essa imagem, dessa guerra, essa disputa entre o reino de Portugal e o reino de Castela. E a partir daí, Portugal ele vai se tornar a primeira monarquia centralizada. Dom João I vai se tornar o rei, que vai centralizar o poder na sua mão. Então vai fortalecer o reino, certo? E aí é tanto que essa guerra ela é chamada da Revolução de Aves, porque o rei Dom João I é chamado de mestre de Aves. Espanha vai ser a segunda monarquia, segundo reino ali centralizado. O primeiro foi Portugal. E como que isso aconteceu? Vamos lá. Na época da Revolução de Aves, essa revolta aqui, essa revolução, havia 3 reinos cristãos. Você tinha Navarra, Leão, Castela e Aragão, que incorporou o reino da Catalunha. E você tinha o califado, ali, o território muçulmano, que era em Granada, certo? Os reis procuravam fortalecer os seus reinos pelos laços de casamento. Então, um reino casava com outro reino. Uma pessoa de um reino casava com outro para fortalecer os laços aí territoriais. Tá? Então, essa política de casamento levou à união do herdeiro do trono de Aragão, que era Fernando, com a princesa de Castela, que era Isabel, em 1469. Então, Fernando e Isabel casaram para fortalecer 2 reinos, para eles centralizar o poder nas mãos. O casamento dos chamados reis católicos marcou o nascimento da Espanha. Então, você uniu 2 reinos que vai formar a Espanha, um novo reino. Tá? Já que Fernando e Isabel uniram 2 reinos e centralizaram o poder em suas mãos.
O reino de Navarra seria incorporado ao Estado espanhol mais na frente, outro reino. A união de Castela e Aragão permitiu que se organizasse um ataque contra os reinos de Granada. Granada, gente, era ainda a única região ali da Península Ibérica que estava sobre o domínio dos muçulmanos. Então, depois que a Espanha se tornou centralizada, depois do casamento de Fernando e Isabel, eles decidiram unir ali o exército, fortalecer e se apossar e expulsar os muçulmanos de Granada. E em 1492, o califa, que era o governo ali, o governador do califado de Granada, negociou a sua rendição e se retirou da cidade. Então a Espanha também dominou essa região da Granada. Assim, desapareceria o último território muçulmano na Península Ibérica. O novo reino da Espanha levava suas fronteiras até a orla do mar Mediterrâneo, que seria a parte ali mais leste, tá? Do território. A política de tolerância, até então, nós vimos que muçulmanos, judeus e cristãos, durante muito tempo, eles tiveram essa tolerância religiosa, né? Eles não tinham uma disputa ali, porque um precisava do outro. Mas a partir do momento que a Espanha se fortalece como monarquia, essa tolerância ela vai acabar. E essa política de tolerância dos espanhóis não durou muito tempo. Os judeus tornaram-se as primeiras vítimas. E aí o rei espanhol disse, ou você, judeu, se converte em cristão, ou então você vai ter que sair do meu território. E aqueles que se converteram foram chamados de novos cristãos. E aí depois dos judeus foram os muçulmanos. Ou ele se convertia ao cristianismo, ou então eles tinham que se retirar do território. Tá? Então essa questão da intolerância aí. O Estado espanhol, assim como o português, tornou-se um defensor radical do cristianismo. O cristianismo era a religião oficial desses dois estados, dessas duas monarquias. Então eles passaram a ser intolerância. Quem não seguisse a religião teria que ir embora, teria que ser expulso. Eles davam até castigo a essas pessoas, tá? Eles perseguiam. Então, os reis católicos encontraram-se com o califa de Granada após a vitória das tropas. Aqui você observa a questão dos reinos. Você tem aqui Portugal e você tem aqui a Espanha. Tá? Nessa mesma época, em 1492, quando, por exemplo, os primeiros portugueses, espanhóis vão chegar aqui na América. Tá? É justamente nessa data, 1492. E isso foi facilitado em muito com a proximidade ali, essa troca de cultura com os muçulmanos. Tá? Então, nessa época aqui, eles chegaram à América trazendo ainda esse velho espírito de guerra de reconquista. Então, quando eles chegaram aqui na América, eles passaram a praticar essa violência que eles praticaram lá na União, na Península Ibérica. Tá? Então, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, leiam o seu livro, pratiquem as atividades para que a gente possa aprender. Tá? Até a próxima aula.